O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, parte 3. Notícias históricas. Introdução. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas e que caracterizam o estado de costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica demais o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Samaritanos, após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel, destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se sobre os romanos a cabeça de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, e embelezou os suntuosos monumentos para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em segredo Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com o rei de Judá. A versão profunda daquela época da separação perpetuou-se entre os dois povos, que evitavam todas as relações recíprocas, aquela que tornarem maior a decisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas. Construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas, somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que esses foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma. A origem das crenças de uma e de outra eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Nazarenos, menos nome dado na antiga lei, os judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza, eles se comprometiam a observar a castidade e abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão ao Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, o mesmo modo e que os ebonitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos, seita essa que desapareceu no século IV. Publicanos eram assim chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas de antigo regime na França, e ainda existiam em algumas regiões os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que da parte de alguns eram frutos de exações e de lucros escandalosos. O nome de publicanos se estendeu mais tarde a todos os que
superintendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes poucos escrupulosos de negócios. Diz-se por vezes ávido por um publicano, rico por um publicano, com referência à riqueza de Malquilate. De toda a denominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa. Por ser considerada contrária à lei, constituiu-se mesmo um partido poderoso e cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado de Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam o imposto e, como consequência, todos os que eram encarregados de arrecadá-lo, donde a aversão que voltavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que delas mantinham relações, os quais se viam atingidos pelas mesmas reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter com eles intimidade. Portageiros eram arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Esta a razão que no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A atração constituía parte importante da teologia dos judeus, constituía numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tomadas artigos de dogmas, constituía entre os doutores assuntos de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas de gênero, das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdadeira, detestando-se umas às outras, como sói acontecer. Entre essas seitas, as mais influentes era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só devia depositar fé nas Escrituras. Suas origens remontam a 180 a 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos, especialmente sobre Hírcano, soberano pontífice do rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Esse último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém nos anos 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Assim seja.